Os Vencedores e o Reino Milenar. Arcádio Sierra Dias. Os Vencedores e a Cruz, segunda parte. Novidade de vida. Diz Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O contexto do capítulo 6 de Romanos nos fala do batismo e de sua dupla conotação de ser introduzidos dentro do corpo de Cristo pelo Espírito e o de ser identificados com Cristo mediante o batismo nas águas. Em que nos identificamos com Cristo? Somos submersos em Cristo para que sejamos parte dele. Depois de haver sido tomados de nossa antiga posição no mundo de pecado e de trevas, agora somos um com ele em sua morte e ressurreição. De Adão, de onde havíamos nascido, somos transladados pelo batismo à nossa nova posição em Cristo. E ao ser batizados em sua morte, essa morte nos separa do mundo, nos liberta de toda a força de nossa velha natureza com sua vida natural implícita, de nosso ego, de nossa carne, do poder satânico das trevas. Ou seja, tem cortado esse cordão umbilical que nos unia à nossa velha história e seus enredos, pois agora participamos com o Senhor de sua ressurreição. É nossa primeira ressurreição, a do Espírito, que se traduz em novidade de vida. Os versículos 4 e 6 nos falam de que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, de maneira que participamos também de sua sepultura pelo batismo. E logo experimentamos uma ressurreição que é uma novidade de vida. Passamos a ser parte do novo homem, que é Cristo. Historicamente, chegamos a ser novas pessoas, porque esta primeira ressurreição do crente agora também é subjetiva. Nosso espírito passou da morte à vida. Mas logo vem um processo de ressurreição em nossa alma, em nossa vida atual, até alcançar viver uma vida de ressurreição, uma morte do velho homem herdado de Adão, até que, à sua vez, nossa alma passe da morte à vida. Nesse processo, vamos experimentando como espécie de uma transformação progressiva pelo Espírito, de tal maneira que, cada dia que vamos conformando mais à imagem do Filho de Deus, é uma verdadeira metamorfose. Nossa primeira ressurreição é um ato histórico, e nossa segunda ressurreição é um processo atual no qual não podemos ficar estancados, pois se trata de desenvolver nossa novidade de vida, buscar que essa novidade de vida reine em nós e se expresse. Não só no batismo nos identificamos com Cristo, senão que o batismo é só o começo dessa identificação. À medida que crescemos em nosso processo atual de novidade de vida, mais nos identificamos com o Senhor Jesus e nossa ressurreição dará testemunho de quem somos. E o Senhor se expressará através de nós. Diz o verso 5: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. O Senhor Jesus, como o grão de trigo, teve que morrer para poder dar fruto, e nós, como o grão de trigo, estamos mortos com Ele. E como estamos unidos com Ele organicamente, se produz um crescimento. Vemos na agricultura que o broto que foi enxertado em uma árvore participa da vida, da seiva e das características da árvore. Nós agora, pelo batismo, somos plantados juntamente com o Senhor. Somos enxertados nele,
de maneira que participamos de tudo o que ele tem experimentado: sua morte, sua sepultura, sua ressurreição. Em Romanos capítulo 11, verso 24, diz que fomos cortados da oliveira brava, que é Adão, e enxertados na boa oliveira, na oliveira cultivada, que é Cristo. O batismo é uma semelhança na qual participamos de tudo o que Cristo é e tem experimentado. Mas tendo em conta que toda essa experiência é um processo atual. Recorde-se que tudo o que Deus, incluída sua salvação, sua vida em nós, suas promessas, tudo se recebe pela fé e se lhe dá autonomia. Pois bem, na medida em que o Espírito Santo me revela o valor que tem para Deus o sangue vertido por Cristo em meu benefício, sua morte substituta e sua ressurreição, poderei eu ter consciência da importância de levar a minha cruz e viver a ressurreição em novidade de vida. Ao nascer de Adão, recebemos tudo o que é de Adão. Ao nascer em Cristo, recebemos e participamos de tudo o que é de Cristo. Não obstante, devemos ter em conta que em Adão nascemos sendo pecadores, o que se chama o velho homem, e que o sangue de Cristo me lava de todos os meus pecados, mas se faz necessária a cruz para que esse velho homem seja crucificado. A coroa dos vencedores. Em Apocalipse capítulo 2, na parte B do verso 10, diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor diz ao vencedor: sê fiel, ainda que tenhas de morrer. Ser crente não é o mesmo que ser fiel. Há crentes nos quais Deus pode confiar e outros em que não. A vontade de Deus é que todo crente seja fiel, que ele possa contar com todos nós. Note que aqui o Senhor não fala de dar vida eterna, que é um presente, mas sim a coroa da vida, a qual se logra não como um presente recebido pela fé, e sim adquirida por nossa fidelidade. O Senhor havia dito aos vencedores da igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, verso 12, também menciona a coroa da vida para todos aqueles que suportam as provas por meio da vida divina. Não podemos confundir a vida eterna com a coroa da vida. A vida eterna a recebemos de Deus, de sua vontade, sem que seja mediadora as obras de nossa parte, pois a vida de Deus em nosso espírito a temos recebido por graça. Quem poderá comprar a vida de Deus? Ele corrige o que houver de mal em seus filhos para purificar-nos, aperfeiçoar-nos e santificar-nos, mas não tira o que tem dado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, conforme Romanos capítulo 11, no verso 29. Em troca, para receber a coroa da vida, devemos ser fiéis até a morte, ou seja, em caso de sofrer perseguições, estar dispostos a ser sacrificados por causa do Senhor, se for necessário. Então a coroa denota um prêmio, é como uma ressurreição sobressalente. Note que em Hebreus, capítulo 11, no verso 35, fala de uma melhor ressurreição para os mártires. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição.
Lemos em 1 Coríntios, no verso 9, no capítulo 9, nos versos de 25 até 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Note que ainda temos lutas com nós mesmos. Aqui fala de uma coroa incorruptível para aqueles que obtêm domínio sobre o velho homem e fazem morrer os hábitos do corpo. Se pode pregar as recompensas no reino, e alguém, ainda que seja salvo por graça mediante a fé em Jesus Cristo, se não está em alerta, pode ter a possibilidade de ser desqualificado, de ser indigno de receber o prêmio no reino. Esta coroa tem a conotação de que o vencedor é honrado publicamente por um serviço distinguido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, diz: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Paulo aqui fala de coroa com a conotação de que é para os ganhadores de almas para o Senhor. Diz 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui a palavra de Deus fala de uma coroa de justiça, ou seja, que provém da justiça do Senhor, mas através das obras do crente, a todos os que amam a vinda do Senhor. Isto também é a parte de sua salvação. Também em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 4, a palavra de Deus diz: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Deus promete uma coroa de glória para os anciãos, bispos, fiéis, os que têm boa disposição para apacentar o rebanho de Deus. Segunda promessa. O Espírito Santo quer que a igreja não se esqueça que o Senhor Jesus foi crucificado por nós uma só vez, mas que ressuscitou glorioso, que não tenhamos nenhum temor do que eventualmente tenhamos que padecer por causa do Senhor e de seu testemunho, pois Ele é o poderoso Deus que tem o controle de tudo o que ocorre no universo. É necessário vencer a perseguição, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, verso 18. Nosso Deus Santo e Poderoso quer que nossa fidelidade a Ele seja aperfeiçoada até a morte. O mais importante para um filho de Deus deve ser a fidelidade ao Senhor em todas as circunstâncias, vencer todas as dificuldades pelo poder de seu Santo Espírito. Tudo o que nos acontece é para nosso bem. Ele sabe tudo e ninguém pode arrebatar-nos de suas mãos. Nós mesmos somos os que não afastamos dele. Temos que ser vencedores sobre a perseguição. Apocalipse capítulo 2, verso 9 e 10. E a perseguição inclui o sofrimento, a tribulação, os cárceres, a pobreza, as provas e as calúnias dos religiosos. Para ser vencedores, tem que se amar ao Senhor e dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas, inclusive pô-lo por cima de nossa comodidade,
de nossos bens, de nossa fama, de nossos amores, de nossa família e até de nossas próprias vidas. Quando damos ao Senhor a preeminência em tudo, frequentemente isso nos acarreta problemas e fricções em nossos próprios lugares. Sobrevêm perseguições por parte de nossos parentes e amigos. Vêm calúnias e dedos acusadores por parte das sinagogas de Satanás. Às vezes o Senhor nos guia a que devemos trabalhar e ter comunhão com os irmãos muito dominantes e intolerantes. Tudo isso nos vai aperfeiçoando e nos vai convertendo em vencedores. Alguns pensam que em nossa igreja local tudo é manifestação de amor, compreensão e harmonia. Mas na prática o Senhor utiliza todas essas fricções e até enfrentamentos com os irmãos para tratar conosco, para descobrir nossos espíritos. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, no capítulo 2, verso 11. O Senhor aqui fala a todos os crentes, e particularmente aos de Esmirna. O que eles têm que vencer nesse caso? Satanás, o máximo que pode nos causar, se o Senhor permitir, é fazer uso da morte contra nós. E ele pode usar os poderes do Estado e das instituições religiosas e de toda índole, mesmo as eclesiásticas de tipo cristão. Vemos em toda a história que há muitas instituições e organizações que pretendem ter o hereditário direito de ser a legítima igreja ou o povo do Senhor. E delas os vencedores recebem perseguição e tribulação, ou pelo menos o menosprezo, difamação mediante libelos, programas de rádio e outros meios. Isso é a realidade da história da igreja em todos os tempos. Mas o Senhor já havia advertido. A vitória aqui se trata da fidelidade ao Senhor até a morte. Satanás sabe que está derrotado e Jesus Cristo já conquistou a vitória. O Filho de Deus, mediante o derramamento de seu precioso sangue na cruz, vertido até a morte. Mas com o resultado de uma poderosa ressurreição e gloriosa ascensão ao Pai nos céus, enviando logo o seu Santo Espírito e dando vida à igreja, que é seu corpo, a qual faz efetiva a sentença contra Satanás agora, e em especial aos vencedores. Irmão, se és infiel, terminas em derrota. Se fugires do sofrimento, foges de todo compromisso que, inclusive, te pode levar até o martírio, estás em derrota. Se amas mais a tua própria vida e não estás disposto a oferecê-la pelo Senhor, sofrerás o dano da segunda morte. Mas façamos uma curta análise destes conceitos. Para entender isto, é fundamental que saibamos que há duas categorias de crentes: os vencedores e os derrotados. Quando a Escritura fala de vencedores, é porque há cristãos derrotados. Os vencedores são os cristãos que, no marco da palavra de Deus, são crentes espirituais normais, e os derrotados são crentes carnais. Um cristão carnal é um crente anormal. Os crentes de ambas as categorias são salvos pela eternidade. Alguns serão salvos assim como pelo fogo, ou seja, sendo castigados. Assim como não é o mesmo a vida eterna que a coroa da vida, tampouco se deve confundir a morte eterna ou a segunda morte com o dano da segunda morte. Sofrer o dano da segunda morte se relaciona com o castigo temporário no reino milenar. Lemos em 1 Coríntios 3,15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Quando a palavra de Deus diz que os vencedores não sofrerão o dano da segunda morte, significa que os derrotados sim a sofrerão. Sofrer um castigo temporal na Geena ou algum lugar parecido é sofrer dano da segunda morte. Não sofrerão a segunda morte, mas se lhes causará dano, dor, que não sofrerá a segunda morte. Nos diz João 10, 27 e 28, assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, verso 39. Dos que me deste, não perdi nenhum. Note que diz que não perecerão jamais. Não diz que o que se extraviar pelo pecado se perde eternamente. O crente que peca será julgado por seu pecado e castigado, mas não perde sua salvação. A salvação eterna não guarda nenhuma relação com nossas obras ou comportamento. Ressurreição significa passar da morte para a vida, como veremos no capítulo 7. O crente deve passar por um processo de ressurreição. O normal é que todo crente experimente 3 ressurreições. Toda pessoa humana nasce morta em pecado. Quando crê, é regenerado, experimenta um novo nascimento. Isto é a primeira ressurreição pessoal de que já falamos. O espírito passa da morte à vida quando cremos. Mas vem logo uma segunda ressurreição. A alma vai experimentando sua ressurreição na medida em que nos ocupamos menos da carne e mais do espírito. Na prática, esta é uma ressurreição progressiva na vida do crente, na medida em que caminha com Cristo. A terceira é a ressurreição gloriosa, a última trombeta, quando vier o Senhor, que é a primeira das 2 grandes ressurreições coletivas, e quando será ressuscitado o corpo. Também em Apocalipse 20, verso 6, diz: Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade sobre eles, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A diferença baseia-se em que a segunda morte é a condenação eterna, e sofrer dano da segunda morte é só uma disciplina temporária, durante a dispensação do milênio. Se alguém não é purificado em sua alma nesse tempo, o será na era vindoura, durante o tempo do reino milenar, para que na eternidade possamos estar com o Senhor e sermos santos como Ele é santo. Há coisas no crente carnal que estão debaixo da maldição em Adão, que devem ser tiradas agora ou quando o Senhor vier e julgar a igreja. Note que Paulo havia sido salvo eternamente quando ainda era um perseguidor da igreja, após a visão que teve de Jesus Cristo, e ele sabia isso. Mas foi chamado a um trabalho não para ser salvo, senão para fazer a obra de Deus e poder entrar no reino. Ao analisar o capítulo 9 de 1 Coríntios, vimos que Paulo se refere a seu trabalho em relação com o reino. E no versículo 17, fala de que terá recompensa. No 18, fala de galardão. No 24, fala de prêmio. No 25, fala de receber uma coroa incorruptível. A manifestação do reino dos céus será para os cristãos e a manifestação de uma recompensa. Não obstante, nos versículos 26 e 27 diz: Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Isto tinha de ser eliminado ou reprovado. Tem a conotação de ser desqualificado, recusado ante o tribunal. Não digo de receber o prêmio, ainda que houvesse sido salvo eternamente por graça, mediante a fé em Cristo. Já temos dito que uma coisa é a vida eterna e outra é a coroa da vida. A vida eterna se recebe como um presente de Deus e a coroa da vida depende de nossas obras. A coroa da vida somente a recebe quem for fiel até a morte, o vencedor. Assim também encontramos o oposto à vida eterna, ou seja, a morte eterna, a segunda morte, o que, sua vez, é diferente ao dano da segunda morte. Então, em que tempo se recebe a coroa da vida? Quando o Senhor vier, quando nos reunirmos com Ele nas nuvens e começar seu tribunal para julgar a igreja e se dê início à idade do reino dos céus, o milênio. E isso se traduz em que o vencedor há de reinar com Cristo no reino de Deus. Simultaneamente, o derrotado, o crente que não é fiel até a morte, ainda que não perca sua salvação, entretanto, não recebe a coroa da vida, senão que durante o milênio a tem perdida e é submetida a sofrer o dano da segunda morte, que pode ser uma espécie de corretivo nas trevas exteriores. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. O homem natural, morto espiritualmente, pela graça de Deus e mediante a fé no Senhor Jesus, recebe a vida eterna. Posteriormente, quando voltar o Senhor, recebe a coroa da vida. Sempre e quando for vitorioso, fiel até o ponto de estar disposto a dar a sua vida pelo Senhor. Continua com os vencedores e a cruz, a salvação em Hebreus.